Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla e venho aqui para trazer, notícias do nosso Mengão, tá bom? Mas antes, como a gente sempre faz, a gente pede que vocês, continuem aí se inscrevam no canal, dê muitos likes, tá? Compartilhe os vídeos porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Quero deixar aqui o meu agradecimento em particular aos mais de 800 inscritos que atingimos, que vocês continuem aí nos ajudando a crescer cada vez mais aqui no Sempre Fla, aqui no canal, no YouTube, tá bom? Então, muito obrigado de coração mesmo. Eu falo em meu nome e em nome do meu amigo Márcio, que é o nosso trepidante aqui do canal, tá bom? Hoje eu vou trazer, algumas notícias, tá? Que são muito pertinentes aqui ao nosso Flamengo, que é sobre como é que está a transação com o goleiro, essa questão da compra do goleiro Santos. Vou trazer também o jogador que estava no departamento médico que pode surgir já nesse domingo, amanhã no caso, no banco do Flamengo, tá? Vou colocar também algumas colocações que muita gente aí da imprensa paulista tá falando, que tem jogador triste, que no treino não tá jogando de má vontade. Vou falar sobre isso também, tá? O interesse, mercado da bola, falar um pouquinho do mercado da bola. O interesse do Flamengo tá no zagueiro Pablo, que vem lá da Ucrânia, tá? E uma notícia péssima, tá, gente? Vou falar logo, uma notícia muito ruim, que, como sempre acontece quando tem convocação de seleção, tá? Mas a gente provavelmente vai ter um desfalque seríssimo já na reta final do Campeonato Carioca, tá bom? Então, mais uma vez aí, antes de começar, peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e amasse esse dedo no like aí para nos ajudar a crescer cada vez mais, tá bom? Então vamos lá, começar as notícias. Vou falar sobre como é que tá essa coisa, nessa transação aí sobre o goleiro Santos, tá bom? O goleiro Santos estava envolvido na final da Recopa Sul-Americana, Copa essa que foi perdida pelo time do Atlético Paranaense, perdeu para o Palmeiras de 2-0, e saber que a gente conseguiu perder para esse time aí na Copa do Brasil, absurdo isso, mas enfim, águas passadas. Tá, perdeu, tá jogando, o time foi a cara do técnico, tá? Aquele time feio, que não jogou nada, e o Palmeiras faturou de uma forma até tranquila esse campeonato, tá bom? E o Santos, que foi escalado, estava jogando, tá? Eu vi um pouco do jogo, vou ser muito sincero, eu não acompanhei a partida toda, mas eu fiquei, um pouquinho que eu vi, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, gente. O time do Palmeiras, o primeiro gol do Palmeiras, foi um gol, uma falta batida, e era uma falta defensável, e o goleiro Santos simplesmente não pegou. Você tá nervoso, não sei se ele já tá com a cabeça, se ele já tava com a cabeça lá no Flamengo, enfim, o que eu vi foi que ele não pegou, tá bom? E eu vou seguir a mesma linha de outros comentaristas, tá? Que falaram que se eu fosse dirigente do Flamengo, eu dava uma pensada na contratação do Santos, tá? É um excelente goleiro, ano passado fez uma excelente temporada, inclusive já foi convocado para a seleção brasileira, mas me parece que, ele nesses jogos aí da Recopa, ele não estava muito bem, não estava com a cabeça muito legal também não. E para você trazer um goleiro, que não vá suprir as nossas necessidades, tá? Não adianta. Hoje nós precisamos de um goleiro que chegue lá e toma a camisa. Não, eu sou o dono da camisa número 1 e ponto, acabou, ponto final. Não é um goleiro que a gente vai chegar e ficar assim, será que vai dar certo? Será que não vai? Fica lá no banco, enfim. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é um goleiro que assuma a titularidade e pronto, tá? E eu fiquei um pouquinho receoso com essa contratação. O Flamengo queria, o goleiro do Santos, porém o Santos tem uma multa absurda. Tá querendo, acho que 15 milhões de euros, é uma quantia surreal para um goleiro, tá? Mas é um goleiro de 26 anos. Mas eu acho que o Flamengo vai desistir por conta dessa quantia muito alta. E o Santos, por sua vez, vai ser mais um goleiro acima da casa dos 30 anos, vai ser mais um jogador, na casa dos 30 anos que vai atuar no Flamengo, pois o Santos tem 31 anos, tá? E a multa dele é muito
menor do que a multa do goleiro lá do Santos. Tá? A multa dele é 3,5 milhões de euros, coisa de 15 a 18 milhões de reais, dependendo da cotação do euro no dia. Tá? Então é essa daí, mas eu tenho quase certeza absoluta, eu posso cravar com muita certeza que o Flamengo vai fechar com o goleiro Santos, sim. Eu espero que ele chegue aqui e faça grandes atuações como ele fez lá no Atlético Paranaense. Tá? A gente, na realidade, a gente não tem muita sorte com os jogadores que vêm lá do Atlético Paranaense, tá? Eu lembro do Marcelo Cirino, né, que lá no Atlético Paranaense jogava muita bola e quando chegou aqui não jogou porcaria nenhuma. O Léo Pereira era um monstro lá no Atlético Paranaense, chegou aqui no Flamengo e não jogou porcaria nenhuma. E eu espero que o Santos, que é uma posição muito importante, não venha nos decepcionar. Tá bom? Então, se vier, boa sorte, que ele tenha, que ele se realize, que ele faça um grande trabalho aqui no Flamengo, tá? Mudando de assunto, vou falar agora sobre o jogador que estava no departamento médico já há umas 2 semanas e que provavelmente amanhã vai estar no banco, tá? No jogo contra o Vasco. Eu estou falando de Gustavo Henrique, que sofreu uma lesão, né? No jogo, se eu não estou enganado, no jogo contra o Volta Redonda, e de lá para cá ele não vem atuando, tá? No departamento médico, mas ele já está treinando normalmente, né, lá no Ninho, e parece que provavelmente amanhã ele vai estar no banco à disposição do nosso mister, tá bom? Então, Gustavo Henrique é mais um reforço lá para o time do Flamengo no jogo de amanhã, tá? Vou falar agora, tá? Outro assunto, falar sobre uma coisa chata que está saindo na imprensa. A imprensa paulista, na realidade, gente, ela tá querendo plantar discórdia lá no Ninho do Urubu de qualquer jeito, tá? E lá na imprensa paulista, lá em São Paulo, saiu a notícia de que jogadores do Flamengo estavam insatisfeitos, alguns jogadores, né? Pedro, Marinho, enfim, eles querem plantar uma sementinha do mal lá dentro do Ninho. Mas se você aí do outro lado for assinante da Flá TV, eu indico até que, né, quem puder, que faça assinatura, você poder acompanhar em detalhes, né, minuciosos, o dia a dia do nosso time. Eu não vi nada disso não, tá, gente? Não vi nada disso. Muito pelo contrário, jogadores totalmente descontraídos, totalmente focados nos objetivos, tá? Jogadores rindo, brincando entre eles. Enfim, eu acho que muita coisa que a imprensa paulista está soltando é para causar mesmo discórdia, para causar dúvida na cabeça do torcedor, para o torcedor ficar cobrando coisas que não existem lá no Ninho, tá bom? Então eu acho que esse momento é um momento, acho que a gente está fazendo um momento de transição, tá? Por que eu estou falando isso? Porque ano passado nosso time foi estraçalhado pelo Renato Gaúcho, infelizmente nosso time ficou em frangalhos. O Mister Paulo Souza, ele chegou e ele tem que iniciar um trabalho. Tá? Então, se a gente não der tempo para o cara iniciar o trabalho, se a gente não der paz para o cara fazer o trabalho dele, vai ficar impossível, tá bom? Falou-se também lá na imprensa paulista, tá, de que o Paulo Souza estava extremamente descontente, que o Paulo Souza está querendo até ameaçar ir embora se o Flamengo não trouxer os reforços que prometeu ele. Gente, não existe nada disso. A única coisa que Paulo Souza não abre mão nesse momento, ele sabe que é uma prioridade, ele sabe que é uma necessidade, é o goleiro. É óbvio que o Paulo Souza tem alguns nomes de alguns jogadores que ele já botou. Se vocês puderem trazer esses caras aqui, eu agradeço. Hoje a minha prioridade, né, isso pensando com a cabeça do Paulo Souza, a prioridade é um goleiro. Hoje a gente precisa urgentemente de um goleiro. Os dois que estão lá não estão confiáveis, tá? Tanto o nosso Diego Alves, como o Hugo Moura. Perdão, o Hugo. Esses dois não estão passando segurança para a torcida. E hoje o Flamengo precisa de um goleiro de top. Provavelmente vai ser o Santos, tá bom? Então, essa é a exigência dele, ele pediu um goleiro. Agora, outras coisas, dizendo que ele está querendo ameaçar, que ele vai... Não existe isso, tá? Esquece isso. Isso não existe lá. Muito pelo contrário, ele está muito focado no trabalho, ele sabe que ele tem um super elenco na mão e que ele pode sim e tem condições de fazer esse elenco jogar. Tá bom? Então, não fiquem acreditando em tudo que vocês assistem em programas que vêm principalmente de São Paulo. Tá bem?
Eu vou falar agora, né, sobre um interesse que o Flamengo tá no zagueiro Pablo. Esse zagueiro, ele atualmente ele tá jogando no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Mas como nós sabemos, né, a Ucrânia e a Rússia estão aí nesse conflito bélico aí, e não tem prazo para isso acabar. E os campeonatos, tanto num país como no outro, e os afins, estão paralisados por conta de guerra. E aí surge, diante da tragédia, surge uma grande oportunidade dos clubes brasileiros, estou falando dos clubes que têm condições, clubes que têm poder aquisitivo alto, como Flamengo, Palmeiras, Atlético, esses clubes, de fazer proposta nesses jogadores. Tem muito jogador interessante lá. E o Flamengo mostrou um interesse nesse atleta, Pablo. Esse jogador, ele é um zagueiro, tá? Eu não estou muito certo da idade dele. Vocês vão me desculpar, eu não vou fornecer a idade dele, porque eu realmente não sei a idade dele. Tá? Eu posso até ver e num próximo vídeo eu falar isso para vocês. Mas é um zagueiro jovem que já atuou aqui no Brasil na equipe do Corinthians. Tá? É um zagueiro bom, não é um zagueiro excelente, mas é um zagueiro bom. Tá? E na situação que nós nos encontramos hoje, nós temos alguns zagueiros lá que provavelmente, se vier mais um, provavelmente eles vão sair, tá? Ou vai ser emprestado, enfim. Mas hoje, os zagueiros que estão lá, o único zagueiro que inspira confiança hoje se chama Davi Luiz, tá? O Davi Luiz é o único zagueiro que inspira confiança hoje no elenco do Flamengo, tá bom? Os outros são todos incógnitas. Pode ser que dê certo, pode ser que não. O nosso melhor zagueiro hoje está no departamento médico sem prazo para voltar. Estou falando de Rodrigo Caio, tá? Não sei nem se ele volta esse ano, tá, gente? O caso do Rodrigo Caio é muito sério, tá? É uma coisa muitíssimo séria que o atleta tem que ser visto com muita calma, com minuciosidade o caso dele, porque é um caso de infecção que pode causar um problema até mais sério e pode acabar com a carreira do atleta. Ele só tem 28 anos, tá? Ele só tem 28, ele é um baita zagueiro. Então, o nosso melhor zagueiro, que é o Rodrigo Caio, não tem esse prazo para voltar. E hoje atuando, o melhor zagueiro é o Davi Luiz, tá? Os outros são todos incógnitos. Então, se trouxer mais um, tá? E ele encaixar lá, o zagueiro Pablo, encaixar junto com o Davi, que é o Davi Luiz e mais um, tá, gente? Encaixar, ótimo, beleza, tá? Como é que se diz? O outro zagueiro, né, que tá lá, tá? Ele demonstrou vários, nos primeiros Fabrício Bruno, né, que eu tô falando, demonstrou em alguns primeiros jogos muita confiança, um zagueiro alto, bom, mas depois ele andou dando uns mole, principalmente contra o Rezende. Mas a gente também não pode julgar o rapaz pelo jogo do Rezende, porque o time todo jogou mal naquele jogo, tá? Então, o time todo jogou mal. Então nós não podemos fazer também um julgamento do atleta por conta de um jogo, tá? Mas naquele jogo ele atuou muito mal, tá? Como todo o elenco, tá bom? Mas se vier esse outro zagueiro, né? Se o Pablo vier, vamos ver, vai ser muito bom para qualificar o nosso elenco diante de todos os campeonatos que nós temos a disputar, tá bom? E agora, gente, eu vou falar sobre um assunto que para mim foi, quando eu li isso, para mim foi péssimo, tá? Eu fiquei muito apreensivo. Por quê? Porque hoje o nosso melhor jogador, né, de todo o elenco, nosso melhor jogador, se chama Georgian de Arrascaeta. Georgian de Arrascaeta. E vocês sabem que agora, no início do mês, vai ter convocação para as seleções. Essa maldita dessa eliminatória que não acaba, tá? O Uruguai não tem vaga ainda cativa, não tem vaga garantida na Copa, tá correndo atrás. E o Arrascaeta já foi pré-convocado. Ou seja, se a convocação, né, que é quase certa, 99% de certeza do Arrascaeta atuar na seleção do Uruguai, acontecer, e o Flamengo for passando, né, for conseguindo avançar no Campeonato Carioca, o Arrascaeta ele vai ficar fora do segundo jogo da semifinal. A gente não tem ainda o adversário definido, tá? Hoje seria o Botafogo, se eu não estou enganado. Não, seria o Vasco. Desculpa, seria o Vasco. O Botafogo seria adversário do Fluminense.
Então hoje seria o Vasco. Então o Flamengo ficaria fora do segundo jogo da semifinal e ficaria fora também do primeiro jogo da final. Ele só retornaria no último jogo, que seria o jogo decisivo, o segundo jogo da final. Então vai ser um desfalque assim, muito sério, tá? Porque hoje, dentro do elenco do Flamengo, infelizmente, a gente não tem um jogador que faça a mesma função, que jogue com aquela facilidade toda que o Arrascaeta tem. Tá? Então, infelizmente, é uma notícia muito ruim para o Flamengo, tá? De que o Arrascaeta vai ser convocado para a seleção do Uruguai e vai desfalcar a gente no segundo jogo da semifinal e no primeiro jogo da grande final, caso a gente chegue na final. E eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, tá bom? Então, é pedir para que ele, quando for, volte da mesma forma que ele está indo. Nós estamos entregando, vamos entregar o Arrascaeta em perfeitas condições, tá? E espera receber ele também em perfeitas condições, tá bom? O jogo do Uruguai é contra o Paraguai e depois contra o Chile, tá? O Chile também está com a corda no pescoço. Então, vai ser um jogo muito difícil, principalmente o jogo contra o Chile, tá bom? Gente, para finalizar, tá? Amanhã nós temos Flamengo e Vasco, grande jogo, conhecido como clássico dos milhões. O amigo Márcio já falou bastante sobre esse jogo. Não vou aqui me estender muito, tá? Espero que a gente faça uma excelente partida, que o Mister bote em campo o que nós temos de melhor, já começa a esboçar o time principal. A gente pede isso. Paulo Souza, como é que se diz? Escolhe os seus 11 e começa a botar esses caras para jogar. Não fica inventando, cada jogo botando um time diferente, porque os caras não ficam sem entrosamento entre eles, tá? Então, treina um time, escolhe os seus 11 e coloca para jogar, tá? Uma coisa é certa, provavelmente Diego Alves volta pro banco, tá? Pedro também não tem garantia de que vai jogar, tá? Tudo indica que o time do Flamengo amanhã vai ser o Hugo no gol, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, né? Vamos ter Everton Ribeiro, William Arão, João Gomes, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, tá? Esse provavelmente será o time do Flamengo. E Rodinei, desculpa, Rodinei. Provavelmente esse será o time do Flamengo para o jogo de amanhã, né? Talvez entre com o Pedro, tire o Everton Ribeiro, não sei. Mas esse provavelmente será o time do Flamengo amanhã. Se for esse time, a gente já viu atuando, tá bom? Espero que ele não venha inventando, botando, inventando posição para jogador. Espero que amanhã ele coloque o time, esse time que já está começando a pegar um formato, né? Escolha seus 11 e bote para atuar, tá bom? Então, espero uma grande vitória amanhã. O jogo vai ser às 4 da tarde no estádio Newton Santos, tá? Mais uma vez aqui agora, para terminar o nosso vídeo aqui de vez. Mais uma vez, eu vou agradecer aos mais de 800 inscritos no nosso canal, tá? Muito obrigado, que vocês continuem nos ajudando a crescer mais e mais, tá? Compartilhando os vídeos, dando muitos likes, tá? Indicando o nosso canal para outros, né? Para outros amigos de vocês, tá bom? Isso é muito importante pra gente, tá ok? Então, essa foi o que eu tinha, né? O recado que eu tinha para dar para vocês, tá certo? Um beijo no coração de cada um de vocês aí do outro lado. Saudações rubro-negras e isso aqui é sempre Fla.